Este ano, numa clara demonstração de vitalidade, volta a ser presencial. Muito bom estar aqui e poder encontrar ao vivo e em cores tantas pessoas queridas. As Três Bios têm uma orientação valiosa, que sempre merece ser celebrada. Ela reúne e congrega, apesar das diferenças. Um prazer também por compartilhar essa mesa com a Ellen Guarese, do ótimo Instituto Reichiano de Curitiba, e com o companheiro de longa data do campo reichiano, o meu caro Ricardo Amaral. Então é isso, pessoal. Olha, ter grupo que não anule a individualidade. Esse é o ideal da civilização. Você ter diferentes grupos e no seu todo, vamos dizer, nem o grupo, nem o individual mata o coletivo e nem o coletivo anula o individual. Há uma conciliação possível. Isso é um projeto civilizatório. Acho que as Três Bios é um exemplo de sucesso do projeto civilizatório. Vamos lá. Primeiro, comentando a pergunta, pensando sobre a pergunta. A pergunta é clara e direta. Somos psicanalistas ou não? A mim, ela soa como algo forte, tipo, afinal, somos psicanalistas ou não? Ou seja, ela pede mais do que isso, ela cobra um posicionamento. A palavra coerente com o espírito das Três Bios pressupõe uma certa unidade de base e suponho que esse tronco comum seja, em bom grau, a produção científica de William Reich. Vale também observar que a denominação psicanálise implica num campo amplo de autores e até de instituições psicanalíticas. Sem entrar nessa discussão para lá de complexa, vou assumir que há pelo menos um solo psicanalítico compartilhado, o fornecido pela obra de Freud. Com essas premissas e afetado pela pergunta disparadora, elaborei uma linha do tempo com alguns pontos, os que considerei os mais relevantes. A meta é de buscar compreender o Reich como autor, o que o movia, e discutir as relações entre a produção reichiana e o então presente no universo psicanalítico, sobretudo o freudiano. Ao final, propus algumas linhas de respostas à pergunta formulada para esta mesa. Então é isso que eu vou fazer. Estou partindo de uma certa congregação de base reichiana. A psicanálise é um universo imenso. Vou me basear, vamos dizer, tendo como solo comum o Freud, e ao final eu vou, vamos dizer, tecer alguns comentários, tá bom? É isso. Vamos à linha do tempo, então, para pensar. Ainda enquanto estudante de medicina, aos 23 anos, no dia 9 de julho de 1920, Reich registrou no Paixão de Juventude. Vocês sabem, o Paixão de Juventude, o seu diário. Estou me movendo mais e mais em direção à esquerda. Há somente uma solução: não vencer a hidra ou desviar-se dela, mas destruí-la, transformá-la em pó. Quão frequentemente se ouve a opinião e quão facilmente se chega a ela de que a persuasão é inútil. Cérebros calcificados são irreparáveis. Quebre-os, estralace-os e rompa brutalmente até mesmo as ligações mais frágeis com o passado, até mesmo com o seu irmão, caso ele não o acompanhe. Isso está na página 121. Olha o comentário. No trecho como um todo, chama a atenção o posicionamento total, forte, absoluto, sem qualquer vislumbre de relativização. Sem entender como se dá, como se move e o que realmente interessa a um batalhador por causas sociais, não é possível compreender seres humanos como Reich. No dia 20 de outubro de 1920, tem a filiação, a formalização da filiação do Reich à Sociedade Psicanalítica de Viena.
ele apresentou o trabalho O Conflito da Libido e a Formação Delirante em Peer Gynt de Ibsen. Ele havia apresentado isso no dia 13 e aí no dia 20 ele foi aceito. Comentário. Há um fio condutor permeando os passos do Reich. Ele vai do interesse pela sexualidade para a psicanálise. Aí abre um parênteses. Seminário de Sexualidade organizado pelos estudantes no curso de Medicina da Faculdade de Viena. Então ele vai da sexualidade para a psicanálise. A maioria dos autores que foram para a psicanálise foram entrar em contato com essa temática com a psicanálise, com o Freud. O movimento do Reich é anterior ao interesse pela sexualidade, aí ele vai para a psicanálise. Isso configura uma linha de ação dele, olha, tem um foco voltado para a energética dos fenômenos. Na psicanálise você pode pensar essa energética do ponto de vista econômico ou quantitativo, a neurose atual e a noção de estase da libido, que é tão presente no campo reichiano, ela é uma noção psicanalítica. Depois, a elaboração da teoria do orgasmo, a revolução sexual, esse é um fio que começa lá, começa no Reich, nasce nele, na vida dele, nas experiências dele, e ele segue esse fio até o final, né? Bom, outra citação. No dia 3 de janeiro de 1921, Reich escreve no Paixão de Juventude: estou vivo, tenho 2 pacientes pagantes enviados a mim por Freud em pessoa, e outros virão, e depois escreverei monografias e relatórios, muito bons como tais, naturalmente, e depois, se a situação do operário não fosse tão desoladora, política, ó política, há algum meio possível de organizar a vida dos seres humanos de modo que inclua tanto a maior realização como o mais sublime prazer? Essa é muito conhecida, essa passagem dele, está na página 153, na tradução em português, né, do Paixão de Juventude. Comentário. Aos 23 anos, o então estudante de medicina e já integrante da Sociedade Psicanalítica de Viena, essa menção é de janeiro, ele havia entrado em outubro, né? Então, estudante de medicina e já integrante da Sociedade Psicanalítica de Viena, parece marcado por um destino. Ele não irá se adaptar à vida confortável que a sua privilegiada posição na estratificação social poderia lhe proporcionar. A sua forte preocupação social não lhe permite simplesmente usufruir o que se apresentava. Reich é um ser voltado para a transformação social. E este era o intento que o fazia levantar da cama pela manhã. Dos 3 autores que eu tenho, obviamente o Reich mais, mas o Freud e o Ferenczi também, eu tenho feito uma brincadeira, mas tem algum, acho que, fundo de tentar entender esses autores. Eu diria assim, quando Freud levantava, ele pensava: como que eu vou organizar melhor a psicanálise? Vamos dizer, o filho dele, a obra dele, o sonho dele é a construção da psicanálise. O Ferenczi, quando ele levantava, ele pensava assim, como um bom médico ferido, o arquétipo do médico ferido, ele pensava: como eu posso ajudar este paciente? O que eu faço com a técnica? O que eu faço para que essa pessoa entre em análise? E o Reich, quando ele levantava pela manhã, era assim: o que eu vou modificar hoje? Como que eu vou revolucionar hoje? O jogo que eu penso, esses 3 autores. Essa noite, pensando um pouco nessas histórias e tal, pensei assim, talvez essa postura freudiana de pensar como cuidar da psicanálise seja uma coisa que vai além dele. É uma postura de todo, vamos dizer, organizador de alguma instituição. Porque o cuidado é esse, entende? É uma função
Então a gente também tem que tomar cuidado de pensar isso, qual é a função que aquela pessoa está fazendo e tal, e aquela função quase levando a tomar decisões para A, para B ou para C. Pensei isso assim. E o Reich na posição dele, com a sua veemência, com a sua intensidade, com a sua força e tal, e num campo, vamos dizer, não comprometido com cuidar que a psicanálise continuasse, tá? Uma reflexão assim noturna. Olha, em 1922, o Reich é criado o Seminário de Técnica Psicanalítica, e ele passa, vocês sabem a história, em 22, desde o começo ele está, em 24 ele fica diretor desse seminário de técnica, e ele fica com isso até 1930, setembro de 30, ao final de setembro de 30, quando ele vai para a Alemanha. Tá? Então eu fiz um comentário, eu estou seguindo então a história reichiana para pegar o que é o Reich dentro da psicanálise e para pensar qual psicanálise é a nossa. Que o Reich faz parte de uma tradição, que é óbvio, isso é histórico e tal, mas vamos pensar no espectro psicanalítico, aonde que a gente se localiza. Essa que é, vamos dizer, o que eu pensei como contribuição. Tá? Então, o Seminário de Técnica, eu escrevi o seguinte: espaço de construção da análise do caráter. Na área da técnica para a clínica das neuroses, ele formulou a análise do caráter, uma orientação terapêutica voltada para a análise da patologia instalada no caráter, egossintônica, e não apenas aquela que aparece nos sintomas, egodistônica. A meu ver, nada mais coerente, pois para um revolucionário, os efeitos, no caso os sintomas, só podem ser entendidos por meio de uma leitura que busca identificar os fatores estruturais que o geram. Se caminharmos um pouco mais, veremos que para Reich, cada indivíduo é uma espécie de sedimentação de determinado contexto sociocultural, tal como ele indica na seguinte afirmação, aquela super conhecida no prefácio da primeira edição do Análise do Caráter, né? Toda organização social produz as estruturas individuais necessárias para a sua manutenção. Essa afirmação, com outras palavras e tal, mas ela aparece também na primeira edição do Psicologia de Massa e na edição de 36 da Revolução Sexual. Então, não é uma coisa só assim, específica de um texto. Assim sendo, como decorrência inevitável, o processo clínico de qualquer análise do caráter não deixa de ser também uma análise da cultura. Fantástico isso no Reich, né? Quer dizer, essa coisa de somos cultura, a análise do caráter vai levantar, e a partir das análises ele vai lendo a cultura também, nesse jogo que não cinde o individual e o coletivo. Obviamente, cada com as suas características, com as suas histórias, mas a matriz é a matriz cultural. E o Reich, como um bom buscador de causas últimas, ele vai buscar mexer com a matriz cultural. De 1922 a 1930 tem outra participação do Reich, da mesma forma até setembro de 1930, que é o trabalho no Ambulatório de Viena, ou Policlínica de Viena, no Ambulatório de Viena. Comentário. Uma análise também para povos. Isso começa com o Freud, tem um trabalho dele em 1918, no Congresso de Budapeste, que ele fala Caminhos da Terapia Psicanalítica. No final desse trabalho, o Freud fala da necessidade de que os poderes públicos, as entidades beneméritas deveriam financiar o trabalho de clínica, o de atendimento de pessoas com problemas emocionais e tal, e não só, como sempre se fazia, né, ficar com só financiamento do trabalho com chamadas doenças orgânicas. Então isso começa lá, aí é criada a primeira dessas
clínicas para pobres, sem dinheiro público. Quem financiou sempre foi a psicanálise, na Alemanha, em Berlim, e depois em 22 em Viena. Então, a Elizabeth Andanto, a pesquisadora norte-americana da área de assistência social, ela fez um texto ótimo, publicado originalmente em 2005 nos Estados Unidos, em que ela comenta e tal. E, lendo esse livro, é impressionante como tem o Reich no livro. Nas fotos, naquele índice onomástico que tem no final, com as páginas que cada autor dá e tal, o Reich é um dos que está mais citado. E essa publicação dela, vamos dizer, esse conhecer dela a respeito do Reich gerou uma pesquisa dela sobre as cartas do Freud para Reich, que eu utilizei aí depois no meu trabalho e tal. Tem 10 cartas que ela organizou e tal. Mas observe, ela pensou uma pessoa que estava lá, e o Reich foi vice-diretor a partir de 28 desse ambulatório de Viena, até clínica. Então, é como se fosse sabe quando você encontra um lugar em que você serve para aquele lugar, você se encontra potente, digamos assim, há um encaixe. O Reich, com toda a motivação social dele, encontra aquele locus, aquele lugar de atender pobres e tal, e ele fala na entrevista lá de 52 dos arquivos segundo Freud, que ele estava lá desde o dia 22 de maio de 1922, o dia da inauguração. Então ele estava desde a inauguração, e é interessante que uma autora captou isso, uma figura não tão conhecida e tal, Reich e tal, e aí foi pesquisar as cartas do Freud do Reich e tal. Então é isso, o que tem aí sobre isso, além dessa informação da grande inserção do Reich nesse trabalho? O que tem é que vai aparecendo com o tempo, vai cair uma ficha para o Reich no sentido dos limites do trabalho curativo. Chega um ponto, aquela quantidade enorme de pessoas, como organizar para atender todos aqueles casos, atender os casos mais urgentes, não sei, criar técnicas mais rápidas, mas, na verdade, aquilo é como se, assim, enxugar gelo, aquilo não resolve, aquilo é uma fábrica de pessoas precisando de cuidado e tal. E aí é um passo para o Reich, que bate com a motivação já anterior dele de buscar uma linha profilática, uma linha da palavra de prevenção. Eu acho uma palavra um pouco exagerada, pesada, porque prevenção parece que é sim ou não, entende? Mas é botar a energia dele para o campo social, pensando o que a gente pode fazer, supondo que isso vai contribuir para minimizar as dificuldades humanas. Vamos dizer, ficariam as dificuldades naturais da vida, os problemas da vida, e não as mais dificuldades, e não as geradas por normas culturais, por formas de organização social que estariam empurrando um imenso número de pessoas para a necessidade de atendimento. Então há uma coerência muito grande nesse caminho, não é que ele há um jovem. A Danton fala isso, as leituras do Reich, ela explora isso, ele tinha um apreço por Max Stirner, um teórico que discutiu lá com o grupo marxista, um teórico anarquista, e o Reich tem a leitura do Max Stirner. O outro autor anarquista que ele tinha uma leitura é o... Esqueci. Tem um outro que ela cita até o final da coisa, eu lembro esse outro autor, mas o forte mesmo era o Stirner. Então, o Reich tinha, vamos dizer, um autor com essa visão mais progressista, um jovem, encontra isso na psicanálise, no interesse pela sexualidade, vai e tal, chega ao limite daquilo lá e ele vai para a luta social. Então, agora, antes de falar dessa luta social, tem um texto de 1926
que não é tão conhecido, mas acho bem valioso. 1926, tem uma revista de pedagogia psicanalítica que foi criada em 1926, e o Reich já escreve para essa revista um artigo em 1926. O artigo chama-se Os Pais como Educadores, parte 1. Tem parte 1 porque depois tem parte 2. A compulsão a educar e suas causas. O que é isso? A compulsão a educar. O Reich está falando, ele está focalizando o exagero da educação. A educação, será que é necessária aquela ação educativa, ou ela vem das minhas dinâmicas pessoais e aí eu vou compulsoriamente interferir e mexer e tal numa coisa de maneira exagerada? Então o artigo trabalha com isso, ele trabalha com isso, e na página 61 desse artigo tem a seguinte afirmação: a crueldade natural da criança terá de converter-se em parte em compaixão, em parte em atividade social. Observem, a crueldade natural da criança. Isso não vai aparecer mais na obra do Reich. O Reich está aí no modelo dualístico, pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. Então ele chegou, não é que o Reich trabalhou na psicanálise, ele se contaminou com isso, só que ele foi criando a sua orientação. Ele foi desabrochando como um autor e foi construindo a sua orientação. Então, mas o curioso desse texto, além de pegar isso e entender um processo, e não um autor que chega e já entendeu um processo, é ver o final, o último parágrafo do texto, desse mesmo texto. Olha o último parágrafo. O último parágrafo é o seguinte: ele afirma na linha de diminuir as ações educativas, e aí ele faz uma reflexão. E os perigos do laissez-faire, em qualquer caso, não serão maiores que os perigos implicados pela compulsão a educar. Devemos pensar que a primitiva força vital que a compulsão a educar pretende dominar foi capaz de criar cultura. Primitiva força vital foi capaz de criar cultura. É lícito outorgar-lhe uma ampla margem de confiança. Será excessivamente ousado declarar que a vida sabe criar melhor do que ninguém as suas necessárias formas de existência? Observe, é um texto de transição, a meu ver. No mesmo texto, de maneira incoerente, há um modelo freudiano, e eu fiz só um recorte da crueldade natural, mas tem lá observações sobre a neurose, que não tem jeito de escapar da incidência da neurose e tal. Mas no final do texto há um monismo, e me parece com muitas cores bergsonianas, do Henry Bergson, que a primitiva força vital foi capaz de criar cultura, lista, outra. Quer dizer, é mais assim um cuidado para que essa primitiva exerça a sua função. Se der tempo depois nas perguntas e tal, eu vou falar um pouco sobre Bergson para ilustrar. Quer dizer, o Reich não é só filho do Freud. O Reich tem muitos pais, entende? E ele vai construindo a sua abordagem, vai encontrando o seu caminho. Então, é isso daí. Aqui o comentário eu não vou ler, que eu já expliquei, que tem a ver muito com a ideia do elan vital bergsoniano. De 1927 a 1934, tem aí um mergulho reichiano na tradição marxista. Tem um mergulho articulado com o Freud, com a psicanálise. Então, esses textos ficaram rotulados como freudo-marxistas, né? Não é um nome justo, não é um nome que Reich não é um nome que o Reich tenha utilizado, mas como tem uma base freudiana, os comentadores deram esse rótulo a esse conjunto de textos, né? Então, o que tinha aí? De 27 a 34, ações de intervenção social na área da saúde, publicação de escritos articulando psicanálise e marxismo, divergências com a psicanálise freudiana, expulsões do Partido Comunista Alemão e da Associação Internacional de Psicanálise. Vou detalhar um pouco isso. Em quanto tempo aí que eu estou?
Legal. Pit stop. Olha, 27 não tem isso, não está lá no currículo do Reich e tal. É uma leitura que eu faço, que ali começa, ele lê o Capital e começa a ter uma ação dele nessa busca de encontrar uma abordagem que ele pudesse levar à revolução sexual, às suas ideias de revolução sexual. Então, 1928, fundação da Sociedade Socialista para o Aconselhamento e a Investigação Sexual, que organizou, espalhado por bairros de Viena, 6 clínicas de aconselhamento para trabalhadores e empregados assalariados. Olha os nomes das coisas, né? Parece que vem assim, né? Olha, clínicas de aconselhamento. Aconselhamento é a coisa que o psicólogo faz, né? Na lei lá de 62 e tal, é aconselhamento psicológico. Aconselhamento para trabalhadores e empregados assalariados, né? A primeira em janeiro de 29. Né? A primeira em janeiro de 29. Bom, o que essas clínicas faziam? Essas clínicas, elas faziam de tudo. Uma espécie de pronto-socorro, assim, com informação sobre tabus sexuais, esclarecimento de tabus sexuais, orientação sobre métodos contraceptivos. É uma mini ali, revolução sexual por meio da informação científica, por meio da linha que o Reich acreditava. No caso de gravidez indesejadas e tal, eles indicavam clínicas de aborto, assim. Tudo, faziam tudo e tal, e isso em Viena. Então, ficou muito conhecido o trabalho dele da Sexpol na Alemanha, mas isso começa em Viena, no People in Trouble, de 53, pessoas em dificuldade. Ele fala assim, que tinha passado a época dele de dançando e discutindo Goethe. Interessante, né? Ele não era mais o dançando e discutindo Goethe. Ele vai para a periferia e tal de Viena e vai se envolver com saúde pública num campo profilático. Em 1929, ele publica na revista Sob a Bandeira do Marxismo, olha a revista que o Reich publicou em 1929, Sob a Bandeira do Marxismo, o texto Materialismo Dialético e Psicanálise, com críticas a noções de pulsão de morte, princípio de realidade e complexo de ética. Reich, membro da psicanálise, fazendo críticas, inclusive, ao complexo de ética. Aí, no dia 12 de dezembro de 1929, tem uma reunião, que tinha essas reuniões na casa do Freud, que iam grupos de pessoas e tal, e nessa o Reich foi, no dia 12 de dezembro de 29, e apresentou um trabalho sobre profilaxia da neurose. E isso gerou uma discussão imensa, e eu vou ler para vocês aqui o que tem aqui. Reunião na casa de Freud, apresentação de um trabalho de Reich que defendia a necessidade de que se passasse a orientação psicoprofilática na área das doenças mentais. Discussão áspera em que Freud teria, segundo Reich, usado argumentos que depois apareceram em O Mal-Estar na Civilização. Comentando esse episódio, na entrevista de 1952, Reich fala de Freud, Reich afirma: quero que fique bem claro que O Mal-Estar na Cultura foi escrito especificamente em resposta a uma das minhas conferências, apresentada na casa de Freud. Era eu que estava sentindo mal-estar na cultura, naquela cultura. Interessante isso, muito interessante. Quer dizer, qual é, né? Possivelmente, na minha leitura, Freud já estava nesse movimento e tal, mas aparece alguém ou uma situação que dá o start e aquela discussão. Então, não é que Freud escreveu aquilo para responder ao Reich, mas o Reich foi uma espécie de catalisador de um processo que estava ocorrendo e que gerou uma visão bem diferente dos dois autores, né? Porque se você pensa o mal-estar na civilização,
O caminho da profilaxia é muito mais minimizado, porque a doença vira uma condição da vida civilizada. Há uma permuta civilizatória. Você ganha em segurança e perde em grau de felicidade, de prazer e tal. Essa é a vida civilizatória na visão freudiana. Perde a onipotência, tal. É uma discussão complexa isso, não vamos assim ser primários, digamos assim, olha o Freud, não é isso, isso é muito complexo, tem muitas leituras e tal, possíveis disso, mas eu estou mapeando qual foi o conflito, qual foi, vamos dizer, os pontos centrais de conflito, tá? Aí eu peguei o Freud, vejam o que Freud escreve em um trecho do capítulo 5 do Mal-Estar na Civilização, abre aspas. O ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que, no máximo, pode se defender quando atacado, mas sim que ele deve incluir entre seus dotes instintuais também um forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele, o próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensado, para dele se utilizar sexualmente contra sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Isso está na página 76 e 77. Observem, pessoal, há uma leitura de essência. O Freud, a pretensão é busca de universais e atemporais. Então, isso coloca limites estreitos em qualquer proposta de organização social baseada na cooperação, na solidariedade. Esse é o confronto, não é um confronto que o Freud brigou com ele por causa que é sério, é profundo, é postulado de teoria que está em jogo, né? Numa outra passagem, aí na página 80 e 81, sempre é possível ligar um grande número de pessoas no amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. Isso é muito sério. Isso é a fonte dos preconceitos e tal, quer dizer, você pode, né, nada une mais duas pessoas do que um ódio a uma terceira, porque os bodes expiatórios, todas essas coisas. Então isso merece ser ouvido, O Reich estava num movimento contestatório vamos dizer, buscando, isso colocava baldes de água fria no seu movimento, mas isso merece ser ouvido. Essa perspectiva de formulações freudianas, que aponta para dificuldades sociais inerentes à chamada condição humana, está presente, por exemplo, na noção de narcisismo das pequenas diferenças. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, trabalho de 1921, o psicanalista postulou: nas antipatias, aversões não disfarçadas para com estranhos que se acham próximos, podemos reconhecer a expressão de um amor a si próprio, um narcisismo que se empenha na afirmação de si e se comporta como se a ocorrência de um desvio em relação a seus desenvolvimentos individuais acarretasse uma crítica deles e uma exortação a modificá-los. No mesmo texto, toda vez que duas famílias se unem por casamento, cada uma delas se acha melhor ou mais nobre do que a outra. Havendo duas cidades vizinhas, cada uma delas se torna a maldosa concorrente da outra. Cada pequenino cantão olha com desdém para o outro. Observe que interessante, né? Aqui não é uma questão de pulsão de morte, é uma questão de defesa pessoal. O diferente incomoda porque ele me checa, sem que ele faça nada. Como criar uma cultura em que haja cooperação, tolerância e tal, em que o comum seja a base e não que o diferente, vamos dizer, me ataque, simplesmente por ser diferente, né? Então, será que
estudando povos originários, vidas mais coletivas e tal, como o Reich fez e tal, isso tende a ser minimizado ou até não existir? Como que é isso? Isso é uma característica da nossa estrutura de organização social ou é alguma coisa da chamada condição humana, como Freud apontou? São questões importantes e tal, e para ler a nossa cultura são fundamentais. Comentário: pessoal, juntem o narcisismo das pequenas diferenças com a tendência para satisfazer a agressividade no outro e imaginem o que resulta. Narcisismo das diferenças, tendência para satisfazer a agressividade no outro e imaginem o que é o resultado disso. Claro que essa linha de formulação freudiana, nada desprezível, a meu ver, vai colocar estreitos limites a projetos marcados pela busca de uma construção social fundada, em última instância, na cooperação entre os cidadãos, caminho que Reich nunca abriu mão. 1932, publicação do livro Irrupção da Moral Sexual Repressiva. Baseado em estudos do antropólogo Malinowski sobre os povos trobriandeses e em teses de Engels, presente no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Reich vai defender que uma outra forma de organização social, no caso, um matriarcado com economia comunista primitiva e liberdade sexual dos costumes, acaba gerando seres humanos mais saudáveis. Em resumo, Reich está indicando que os achados da psicanálise diziam respeito a uma forma específica de sociedade, mas que não poderiam ser generalizados para outras formas de organização social. Essa é a luta. 1933, aqui a coisa pega. Publicação do caráter masoquista. Artigo cercado de grande polêmica, pois nele, Reich, tendo como objeto de estudo a estrutura masoquista, vai atacar de maneira frontal e veemente a hipótese freudiana do dualismo pulsional, pulsão de morte, pulsão de vida. Para Reich, essa visão a respeito dos instintos não tinha qualquer respaldo clínico e estava sendo largamente utilizada por psicanalistas com o intuito de justificar seus insucessos analíticos. Mas, a meu ver, o que Reich não podia aceitar era um deslocamento do conflito entre indivíduo e cultura para um conflito interno ao ser humano. No texto, de forma clara, abre aspas, essa nova teoria remontou o conflito psíquico aos elementos internos e diminuiu cada vez mais o papel supremo do mundo externo, frustrante e punitivo. Isso para o Reich era o fim. É como se você estivesse num projeto investindo já completamente, e enquanto você faz parte de uma organização que está publicando textos que, vamos dizer, que aquele teu caminho é um erro. Então, a briga aí com o Freud é uma briga honesta, é uma briga fundamentada em projetos diferentes de duas pessoas que estão liderando grupos e tal. 5 minutos. Olha, eu vou para o final. Não, vou mais um pouquinho, acho que dá para ir mais um pouquinho. Eu vou falar o seguinte, eu não vou mais ler. Eu não vou mais ler. Só o final eu vou ler. E vou resumir para chegar no final e aí eu fecho, tá? Então, falei do caráter masoquista, o texto de 33, aí depois tem o grande, Psicologia de Massa do Fascismo, a primeira edição. Talvez esse livro, fora do campo reichiano, juntamente com a análise do caráter, com a técnica da análise, sejam os lugares em que o Reich é mais respeitado, é mais citado. Tal. É o Psicologia de Massa do Fascismo, em especial a edição de 33. Essa edição tem 8 capítulos e o Reich faz uma análise dos ganchos emocionais e da estrutura que estava ali presente que levaram a uma adesão ao nazifascismo. A questão
da originalidade do Reich nisso é a ideia de que boa parte da população alemã, inclusive do proletariado, desejou o fascismo. Como explicar esse enigma do desejo? Do desejo por uma orientação política para o Reich, uma barbárie. Então, o Psicologia de Massa do Fascismo, e isso eu preciso ler, isso não dá para não ler, porque no prefácio do Psicologia de Massa do Fascismo, o Reich fala o seguinte, no prefácio, ali de 33, observem só como a situação estava. O sábio que pensa salvar a existência sendo prudente e apolítico, e que vendo mesmo os mais prudentes expulsos e presos, não soube extrair a lição desses fatos. Esse sábio já não pode ter a pretensão de ser tomado a sério e participar mais tarde na reconstrução efetiva da sociedade. Os seus lamentos e inquietação pela cultura não passam de efusões sem convicção, se não souber reconhecer, a partir dos acontecimentos, que são precisamente a sua ciência, a sua energia científica, que fazem falta àqueles em quem deposita as esperanças no momento das catástrofes. O seu apolitismo é um elemento da força reacionária política e, ao mesmo tempo, da própria ruína. Ele está mencionando, sem se falar, ao Freud. Ele está cobrando do Freud, no prefácio da edição, isso está na página 7, na tradução da editora Escorpião, ele está cobrando do Freud e tal, essa... Bom, o que acontece depois disso? Acontece o óbvio. Ele é expulso do Partido Comunista Alemão, tem muita história sobre isso, mas toda a linha de orientação de sexualidade e tal foi ali... incomodou muito o Partido Comunista Alemão, e ele entrava em confronto com o Partido Comunista Alemão, porque ele considerava que o Partido Comunista Alemão não tinha contato com a população, era burocratizado, entendeu? Enquanto que o nazifascismo era muito mais perspicaz e sabia ler as situações e tal. Então tem um confronto ali, ele é expulso em 33 e 34 do Congresso de Lucerne na Suíça. Ele é impedido de apresentar um trabalho, não tem uma carta assim, você está expulso, tal, mas aquilo foi uma expulsão, né? Então, o Reich, a partir de 34, ele vai em voo solo. O Reich vai em voo solo e ele começa a construir, com a primeira publicação em 35, uma parte que eu acho bastante interessante e ainda merecendo muita pesquisa e trazer à tona os textos da democracia natural do trabalho. A democracia natural tem textos ali. Então, a segunda, é a terceira edição, porque a primeira e a segunda do Psicologia de Massa, uma é de 33, outra é de 34, e até onde eu suponho é o mesmo texto. A terceira edição é de 46. A gente chama de segunda porque as duas primeiras são iguais. Então, a terceira edição, 1946, o Reich lá nos Estados Unidos, ela tem mais 5 capítulos. Então, ela vai do 8 ao 13, e aí são capítulos todos da democracia natural do trabalho, que continua a leitura reichiana sobre o nazifascismo. Só que com uma mudança de enfoque bem grande, o Reich já não é mais um militante comunista e nem mais muito pouco marxista, talvez com algum conceito e tal, mas então quem pensa que o Reich foi comunista, ele foi, mas por um tempo. O que se mantém no Reich é o motor, o investimento maciço em transformações sociais, mas o objeto o instrumento, o veículo dessa transformação, ele vai se alterando com o tempo. E a democracia natural do trabalho, vou falar rapidamente os 3 termos. Democracia, o Reich, isso é de alguma maneira,
um ataque à burocracia stalinista que ele sofreu tanto, que ele combateu e tal. Então, a ideia de democracia, que está ligada à ideia de autogestão, trabalho coletivizado. Então, o Reich vai supor isso, vai supor a necessidade disso. Democracia natural. Natural talvez é a coisa mais certa no Reich, mais certa não, que mais bateu. Sabe qual que é a ideia de natural? É o seguinte: nunca corte seus vínculos com o universo pulsional. É simplesmente isso. Se o seu trabalho está enfadonho e tal, isso vai te fazer mal. E não só a você, porque como ser social, você não vai ser legal para a tua família, você vai ter inveja, você entende? Esse é o ponto. Não corte a tua vitalidade, isso é morte. Então, natural vem disso, entende? Natural não é que é voltar à natureza, é essa coisa do Reich, baseado na ideia de uma energia tal, não pulsão de morte, né? Ele vai falar natural. E do trabalho? O trabalho é a realização humana. O trabalho é a realização, o trabalho é no sentido de construção de coisas e tal, de realização. Ele fala de um impulso para a atividade. Então, o trabalho tem essa perspectiva. Então, aí, trabalho não hierarquizado, trabalho segundo as suas competências, poder organizar isso e todo mundo brilhar e construir. É um sonho. A democracia ela não tem tanta a coisa assim, como que a gente vai fazer para fazer isso? Mas é um projeto, uma espécie de apontamento, entende? De não morrer em vida. É essa a questão. E conseguir construir cultura. Porque se ocorrer isso, o ser humano vai ser mais generoso, ele vai ser mais, dado esse amor, o trabalho, o conhecimento, são as fontes da nossa vida, deveriam também governá-la. Qual que é? É essa a ideia, manter o conhecimento no sentido de curiosidade, de estar aberto para coisas. Bom, é isso daí a democracia. Então é uma boa leitura e tal para a gente, porque o Reich cobra muito da gente. Se você lê aquilo e tal, você vai, puxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida e tal, entende? Porque é muito forte essa marca. Bom, esse é o caminho. Vamos ao final da história. Eu não falei do braço que brota desse Reich que continuou, que é o projeto Crianças do Futuro. O projeto Crianças é uma concretização disso. Então não dá, vamos mexer, quer dizer, se a estrutura é o problema, e não adianta você falar às pessoas porque elas vão fazer de acordo com as suas estruturas, vamos cuidar disso desde o começo. E aí entra o projeto Crianças do Futuro, cuidados maternos, parto, primeiros anos de vida. Depois a Eva Reich vai continuar isso. Ontem eu fiquei sabendo na palestra do Felipe Salgado que a filha da Eva Reich, a Renata, é obstetra. Olha que interessante, quer dizer, tem toda uma coisa ali que é essa coisa de continuar investindo e tal. E o último sonho reichiano é a criança, digamos assim, mais saudável. Vamos colocar sempre mais e menos, porque senão fica mundos absolutos de doença e de saúde, e isso é um problema e tal, e não é, acho muito complicado. Bom, conclusões. Não sei se eu... Deixa eu ver se... conclusão. Agora eu vou ler. Somos psicanalistas ou não? Quase que eu fiz uma pesquisa aí antes, perguntando para vocês assim, o que cada um achava. Considero um salto no escuro responder de forma afirmativa ou negativa à questão proposta, pois tenho enorme dificuldade em encontrar critérios claros e definitivos para defender um ou outro caminho de resposta. A partir da linha do tempo exposta, vou procurar contribuir com a discussão por um outro ângulo de análise. Precisa do óculos. Tendo como base
a produção teórica e prática de Reich, não há dúvida que ele está vinculado a uma tradição psicanalítica. Porém, sendo a psicanálise um movimento científico em constante construção, com elaborações e reelaborações teóricas, há nela uma dinâmica interna que não pode ser deixada de lado. Assim sendo, no caso de Reich, há um evidente apoio a determinado conjunto de postulados psicanalíticos e um maciço combate a outros. Seria injusto em relação ao próprio Reich associá-lo a uma psicanálise que ele descuidou e lutou contra. Essa psicanálise, usualmente nomeada como tardia, Psicologia de Massa do Fascismo, aqueles textos daquele conjunto ali final dos anos 20 e início depois dos anos 30, encaminhou o seu olhar para o conflito interno e pouco focalizou as dificuldades humanas advindas da sociedade e passíveis de serem transformadas. Esse caminho tendeu a gerar uma perspectiva conceitual e prática que nada tem a ver com Reich. Por essa linha de entendimento, Reich foi expulso da psicanálise em função de embates conceituais relevantes. Em outras palavras, ele travou uma boa luta e pagou um alto preço por isso. Esse legado de sustentar discordâncias frente a uma psicanálise por ele considerada conservadora e até reacionária foi valorizado por autores como Deleuze e Guattari, da esquizoanálise. Vejamos algumas menções a Reich no clássico O Antiético. Abre aspas. A força de Reich foi ter mostrado que o recalcamento dependia da repressão. Página 154. Reich foi o primeiro a colocar o problema da relação do desejo com o campo social. Ele é o verdadeiro fundador de uma psiquiatria materialista. Página 154. Resta que Reich, em nome do desejo, fez passar um canto de vida na psicanálise. Na resignação final do freudismo, ele denunciava o medo da vida, um ressurgimento do ideal ascético, um caldo de cultura da má consciência. Também 154. Observe, a luta não foi em vão. A luta, os embates, eles renderam depois gente que achou que aquele era o caminho, aquilo deve ser valorizado. Então, é isso que eu estou encaminhando a resposta. Coerente com tudo que foi apresentado, noto a presença de Reich e um respeito a ele para usar um conceito psicanalítico, uma transferência positiva no espaço de autores vinculados a uma orientação que, na falta de um termo melhor, chamaria de progressista. Um exemplo desse tipo de atitude pode ser encontrado no livro Uma História da Psicanálise Popular, de Florent Gabarron Garcia, obra publicada originalmente na França em 1919 e no Brasil em 2023, com prefácio do Christian Dunn. Então, observe, situar Reich é psicanálise ou não é psicanálise, é óbvio que ele é parte de uma tradição psiquiátrica, mas é importante a gente saber de qual psicanálise o Reich se liga, quem são os autores que, de maneira coerente com a sequência do pensamento reichiano, a gente teria que olhar, e aonde a gente tem alguma aceitação, de maneira coerente também. Finalizando, a meu ver, Reich pode ser associado ao movimento psicanalítico, mas nunca a uma psicanálise conservadora, aquela que insiste em duvidar de ações sociais que ações sociais transformadoras possam contribuir de maneira significativa para uma vida humana mais plena e realizadora. É isso. Muito obrigada.